Sabia que existem verduras que podem aumentar a sua creatinina em menos de uma semana? Neste vídeo, vou mostrar as 4 verduras que os pacientes renais devem comer sem medo e as 4 que nunca deveriam tocar. Muitos acreditam que quanto mais verduras comerem, mais saudáveis estarão. Mas quando os seus rins já não filtram como antes, essa ideia pode jogar contra você. O que para uma pessoa saudável é um alimento perfeito, para alguém com insuficiência renal, pode transformar-se num excesso de minerais que o corpo já não consegue eliminar. Os rins são como 2 filtros inteligentes que limpam o sangue a cada segundo. O trabalho deles é eliminar os resíduos, regular a água e manter o equilíbrio de minerais como sódio, potássio, cálcio e fósforo. Mas quando esses filtros se entopem ou se danificam, o corpo começa a reter o que deveria eliminar. E é aí que uma simples salada pode alterar os seus níveis de potássio ou aumentar a creatinina em questão de dias. O problema não está na verdura em si, e sim na quantidade de certos compostos que ela contém. Por exemplo, o potássio, que ajuda a manter os batimentos do coração, pode acumular-se perigosamente quando os rins falham. O mesmo acontece com o fósforo, que em excesso enfraquece os ossos e danifica os vasos sanguíneos. E se falarmos dos oxalatos presentes em muitas folhas verdes, eles podem formar cristais que obstruem ainda mais os túbulos renais. Por isso, quando alguém com doença renal me diz: Drá, Sandra Pereira, eu como só verdura, a minha resposta é sempre a mesma: depende de quais, porque neste ponto nem todas as verduras são amigas do rim. Algumas ajudam a desinflamar e a eliminar líquidos, mas outras fazem o rim trabalhar em dobro. Imagine 2 pacientes com a mesma doença. O primeiro toma todos os dias o seu suco verde com espinafre, beterraba apple. O segundo prefere um prato de abobrinha cozida com pimentão vermelho e um pouco de limão. Ambos acreditam estar a comer de forma saudável, mas quando vemos os exames, o primeiro aparece com o potássio elevado e pressão instável, enquanto o segundo mantém tudo sobo. Essa é a diferença entre nutrir e sobrecarregar os seus rins. Quando os rins se cansam, o corpo começa a enviar sinais súbitos: cansaço, inchaço nos tornozelos, pressão alta, coceira ou sabor metálico na boca. Muitos confundem com estresse ou retenção de líquidos, mas por trás desses sintomas pode haver uma função renal comprometida, e embora a medicina tenha tratamentos, a alimentação continua a ser o fator que mais influencia a velocidade com que o dano renal avança ou se detém. Por isso, este vídeo não é só uma lista de alimentos. É um guia para entender como escolher verduras que limpem sem desgastar, que nutram sem forçar e que mantenham a creatinina em equilíbrio. Se lhe disseram que os seus rins estão fracos, que a sua taxa de filtração é baixa ou simplesmente quer prevenir complicações, este conteúdo vai ajudar você a ajustar os seus hábitos de forma segura. Não se trata de viver com medo da comida, mas de comer com inteligência. E digo claramente, nem todas as verduras são iguais. Algumas podem ser as suas melhores aliadas, porque ajudam a eliminar o excesso de líquidos e reduzem a inflamação. Mas outras, embora naturais, podem disparar o potássio, alterar o pH do sangue ou elevar a creatinina sem que você perceba. Então, antes de jogar fora todas as verduras da geladeira, espere, porque algumas são as suas melhores defensoras e podem ajudar a manter a função renal ativa por anos. Neste vídeo, vamos vê-las uma por uma, começando pelas que você deve ter na sua mesa: as verduras seguras, aquelas que apoiam os seus rins em vez de castigá-los. Comecemos pelas que você pode comer sem medo, as que limpam, equilibram e protegem. Meu nome é Sandra Pereira, sou médica e quero que me acompanhe até o final deste vídeo, porque a quarta verdura da lista costuma ser a mais ignorada e pode fazer a diferença entre melhorar os seus rins ou continuar a danificá-los sem saber. Conte-me nos comentários se você já desconfia de qual pode ser. As 4 aliadas do rim. Comer sem medo. Abobrinha. A verdura que limpa sem esgotar. Comecemos com uma verdura simples, econômica e presente em quase todos os lares do México. A abobrinha zucchini, como dizem em outros lugares, talvez não chame a sua atenção por ser tão comum que parece insignificante, mas para um paciente renal pode ser uma verdadeira aliada. A abobrinha tem uma característica especial. É uma das verduras mais baixas em potássio e, ao mesmo tempo, tem alto conteúdo de água e fibra suave. Isso significa
porque ajuda o corpo a eliminar líquido sem sobrecarregar os rins. Algo fundamental quando a filtração renal está reduzida e o corpo tende a reter sódio e água. Cada garfada de abobrinha cozida atua como uma espécie de enxágue interno, fornece hidratação, facilita a digestão e, graças à sua fibra solúvel, melhora o trânsito intestinal, o que indiretamente também alivia o trabalho renal. Por quê? Porque quando o intestino elimina bem os resíduos, o sangue chega mais limpo ao rim e ele tem menos para filtrar. Além disso, a abobrinha contém pequenas quantidades de vitamina C e antioxidantes como carotenoides e luteína. Esses compostos ajudam a reduzir a inflamação silenciosa que costuma acompanhar os pacientes renais, especialmente os que têm hipertensão ou resistência à insulina. Em palavras simples, ajudam os seus vasos sanguíneos a ficarem mais relaxados e a sua pressão arterial mais estável. Um detalhe importante é que o seu sabor neutro a torna muito versátil. Pode ser preparada ao vapor, cozida, salteada com um pouco de azeite de oliva ou até ao forno. Mas o ideal para o rim é cozinhar lá ao vapor ou cozida em água para conservar a textura leve e evitar que absorva gordura ou sal desnecessários. Evite preparações fritas ou com molhos industrializados, já que muitos contêm sódio oculto, que pode elevar a pressão e aumentar a retenção de líquidos. Se quer uma opção prática, corte a abobrinha em rodelas, cozinhe ao vapor alguns minutos e acrescente um toque de limão e orégano. Também pode combiná-la com pimentão vermelho ou cebola para obter um prato completo e colorido. O resultado é um acompanhamento leve, saboroso e que ajuda a manter a sua creatinina estável. Outra vantagem pouco mencionada é que a abobrinha favorece a função do fígado e do sistema digestivo. E quando esses órgãos trabalham melhor, os rins também se beneficiam. É como se todo o sistema de limpeza do corpo se coordenasse. O fígado neutraliza toxinas, o intestino as elimina, e o rim só precisa filtrar o justo e necessário. Em consulta, tenho visto pacientes, por exemplo, na clínica Nefrocar, em Guadalajara, que substituíram verduras mais agressivas, como espinafre ou acelga, por abobrinha, e em poucas semanas notaram menos inflamação, melhor pressão arterial e mais energia. Não se trata de magia, mas de dar ao corpo algo que nutra sem o forçar. Por isso, se procura uma verdura segura, econômica e fácil de preparar, a abobrinha merece estar no seu prato várias vezes por semana. Não tem contraindicações relevantes, não altera o potássio e ainda confere saciedade, algo chave quando é preciso controlar o peso ou a glicose. Incluir a abobrinha de forma regular é um passo simples, porém poderoso, para manter o equilíbrio do organismo. Às vezes, o mais simples é o que mais ajuda e esta verdura prova isso. Fique comigo porque na próxima parte falaremos de uma verdura que muitos associam apenas à cor e ao sabor, mas que na realidade é um antioxidante de alto nível para os seus rins. Pimentão vermelho, o antioxidante que protege seus rins desde a célula. Se há uma verdura que merece mais reconhecimento na alimentação renal, é o pimentão vermelho, pimentão morrom. Por trás da sua cor intensa, esconde-se uma das combinações mais seguras e terapêuticas para quem busca proteger os rins sem renunciar ao sabor. A primeira coisa a saber é que o pimentão vermelho tem muito pouco potássio em comparação com outras verduras coloridas. Isso o torna uma opção ideal para quem precisa cuidar da função renal sem temer descompensações minerais. Além de ser baixo em potássio, fornece grande quantidade de vitamina C, um dos antioxidantes mais poderosos que existem, fundamental para reparar tecidos e fortalecer os vasos sanguíneos que nutrem o rim. Em pacientes renais, os capilares costumam tornar-se frágeis devido à pressão alta ou ao acúmulo de toxinas. O pimentão vermelho ajuda a proteger essas paredes vasculares, evitando que se deteriorem mais rápido. Além disso, o seu conteúdo de beta-carotenos e licopeno contribui para reduzir o estresse oxidativo, esse desgaste interno que danifica lentamente as células do corpo. Cada pedaço de pimentão vermelho é como uma cápsula natural de defesa. Limpa, protege e dá energia sem alterar a função do rim. E o melhor é que o seu sabor levemente doce o torna perfeito para adicionar cor e vitalidade a qualquer prato, sem necessidade de sal ou condimentos industriais. Outra razão pela qual o pimentão vermelho é aliado do metabolismo renal
é o seu aporte de vitamina B6 e ácido fólico, nutrientes essenciais para o metabolismo celular. Essas vitaminas participam na produção de glóbulos vermelhos e na eliminação da homocisteína, uma substância que, em excesso, pode danificar as artérias e reduzir o fluxo de sangue para os rins. Em outras palavras, este vegetal não só protege as células do rim, como melhora a qualidade do sangue que chega a elas. Algo que poucas pessoas sabem é que o pimentão vermelho contém capsantina, um pigmento natural responsável pela cor intensa e por parte da sua ação anti-inflamatória. Esse composto ajuda a diminuir processos inflamatórios sistêmicos, algo comum em pacientes com doença renal crônica. Quando há menos inflamação, a filtração glomerular, essa capacidade do rim de limpar o sangue, mantém-se mais estável e eficiente. Agora, falemos de como prepará-lo. O pimentão vermelho é muito versátil, mas para aproveitar ao máximo seus nutrientes, o ideal é assá-lo no forno ou salteá-lo ligeiramente com azeite de oliva extra virgem. Assim, concentram-se os antioxidantes sem perder a sua textura, nem o sabor natural. Se o fizer no forno, a doçura se intensifica e você pode usar como acompanhamento de carnes brancas, arroz integral ou até com abobrinhas. Se preferir uma opção mais rápida, corte em tiras finas e salteie por apenas 2 ou 3 minutos. O calor breve ativa os antioxidantes sem destruir a vitamina C. Evite as versões em conserva ou em vinagre, pois costumam ter sódio adicionado, o que contraria todos os benefícios. O pimão vermelho fresco será sempre a melhor opção. Uma forma simples de o incorporar é adicionar lu aos seus cozidos ou saladas cozidas. Traz cor, sabor e um efeito antioxidante que atua desde a primeira semana. Não precisa de grandes quantidades. Com meio pimentão por dia, já estará a reforçar as defesas celulares e ajudando seus rins a trabalhar com menos estresse. Em resumo, o pimentão vermelho é uma das verduras mais completas para pacientes renais, baixo em potássio, alto em antioxidantes e com efeito protetor direto sobre as células renais e os vasos sanguíneos. O seu papel não é apenas nutricional, mas funcional. Ajuda o corpo a manter-se em equilíbrio enquanto oferece sabor e energia. Fique comigo porque a próxima verdura pode surpreender. Não é tão vistosa, mas tem a capacidade de reduzir a inflamação e depurar o organismo de forma natural. E isso, num paciente renal, pode fazer grande diferença. 3. Couve e repolho, o escudo natural contra a inflamação renal. Entre todas as verduras que um paciente renal pode consumir sem medo, poucas têm tanto potencial depurativo quanto a couve e repolho. Repolho. Esta verdura humilde, econômica e muito comum na cozinha mexicana é um dos vegetais mais completos quando se trata de cuidar da saúde intestinal e, por consequência, da função renal. A relação entre o intestino e os rins é mais estreita do que parece. Quando o intestino não elimina corretamente os resíduos, essas toxinas passam para o sangue e terminam nos rins, obrigando-os a filtrá-las uma e outra vez. Por isso, uma boa digestão é uma forma indireta, porém poderosa, de proteger o sistema renal. E é aqui que o repolho entra em jogo. O repolho é rico em fibra insolúvel que atua como uma vassoura natural do intestino. Arrasta resíduos, limpa o trato digestivo e evita a prisão de ventre. Ao manter o trânsito intestinal ativo, a quantidade de toxinas que chega ao rim diminui, e isso dá um respiro ao corpo inteiro. Mas os seus benefícios não terminam aí. O repolho também contém compostos sulfurosos, em especial o sulfurafano e as glucosinolatas, que têm potente efeito anti-inflamatório e desintoxicante. Esses compostos ajudam o fígado a neutralizar substâncias tóxicas e reduzem a inflamação silenciosa que costuma acompanhar os pacientes com dano renal. Menos inflamação significa menos estresse para os rins, melhor pressão arterial e um metabolismo mais equilibrado. Além disso, o repolho é uma fonte moderada de vitaminas K, C e ácido fólico. 3 nutrientes essenciais para manter uma boa coagulação, reforçar o sistema imunitário e ajudar a regenerar tecidos. O mais interessante é que oferece todos esses benefícios sem exceder em potássio nem em fósforo, algo vital para quem deve controlar os níveis de minerais. Uma vantagem extra:
O repolho ajuda a alcalinizar ligeiramente o sangue, contrariando o excesso de acidez que muitas vezes aparece na doença renal crônica. Esse equilíbrio do pH favorece a função enzimática e melhora a sensação de energia geral. Agora, o poder dele depende muito de como você prepara. O repolho nunca deve ser cozinhado com excesso de sal, manteiga ou condimentos processados. Esses aditivos podem transformar um alimento terapêutico numa bomba de sódio. A melhor forma de aproveitá-lo é cozido ao vapor, em água ou ligeiramente salteado com um pouco de azeite de oliva. Se preferir cru, em salada, corte bem fino e acompanhe com limão ou vinagre natural, mas sem adicionar molhos industriais. Um prato simples e saudável seria uma salada morna de repolho, com cenoura ralada e um toque de orégano seco. Além de leve, ajuda o corpo a desinflamar desde dentro. Se o cozinhar, lembre-se de não ultrapassar 5 a 7 minutos de fervura. Assim, mantém os antioxidantes e a textura suave. Outro ponto importante, embora o repolho seja excelente, não deve ser combinado em grandes quantidades com alimentos muito flatulentos, como feijão ou couve-flor, pois pode causar desconforto digestivo. Moderação é a chave. Meia chá na cozida ou uma chá crua por porção é mais do que suficiente para obter os benefícios sem incômodo. Em consulta, muitos pacientes já me disseram: Dara Sandra Pereira, eu achava que repolho só servia para a salada do pozole, mas ao incorporá-lo 3 vezes por semana, notam menos inflamação abdominal, melhor digestão e até um sono mais reparador. Tudo porque o corpo elimina melhor as toxinas e os rins podem concentrar-se na sua verdadeira função, filtrar o sangue. Por isso, o repolho não é apenas uma verdura segura, é uma ferramenta terapêutica, um vegetal que limpa sem forçar e que acompanha o corpo no seu processo natural de desintoxicação. E atenção, porque a próxima verdura encerra esta lista de aliadas com um benefício extra. Hidrata e refresca ao mesmo tempo, algo que poucos alimentos conseguem fazer de forma tão equilibrada. 4. Pepino, o hidratante natural que alivia seus rins. Entre todas as verduras seguras para pacientes renais, o pepino ocupa um lugar especial. Não é apenas leve e refrescante, também é um dos vegetais mais hidratantes que existem. E isso é fundamental quando os rins precisam de apoio para filtrar toxinas sem sobreesforço. O pepino é composto por mais de 95% de água, o que o torna uma ferramenta natural para manter uma hidratação equilibrada. Quando a função renal está comprometida, o corpo tende a reter líquidos ou, pelo contrário, desidratar-se com facilidade. Em ambos os casos, uma hidratação moderada e constante é essencial, e o pepino oferece esse equilíbrio sem risco. Ao contrário de outras verduras suculentas, como o tomate ou a beterraba, o pepino é baixo em potássio e sódio, o que o torna especialmente seguro para quem deve vigiar esses minerais. A sua composição suave permite que o rim trabalhe sem estresse, filtrando de forma mais estável e ajudando a eliminar o excesso de resíduos através da urina. Outro benefício importante do pepino é o seu efeito anti-inflamatório. Contém flavonoides e compostos fenólicos naturais que ajudam a reduzir o inchaço e a retenção de líquidos. Muitos pacientes com doença renal notam que as mãos ou tornozelos incham com facilidade. Incorporar pepino na alimentação pode aliviar essa sensação de peso e favorecer uma circulação mais leve. Além disso, o pepino tem uma propriedade pouco mencionada, mas muito útil. Favorece a eliminação do ácido úrico. Isso é chave para prevenir cálculos ou evitar que o rim trabalhe demais processando resíduos metabólicos. Ao mesmo tempo, a sua fibra solúvel melhora o trânsito intestinal e apoia o fígado, criando um efeito em cadeia positivo para todo o sistema de depuração do corpo. O sabor neutro torna o pepino uma das verduras mais versáteis da dieta renal. Pode ser consumido cru, em rodelas, ralado ou até liquidificado. Uma das formas mais recomendáveis é na água de pepino natural, sem açúcar adicionado. Basta liquidificar meio pepino com 1 ml de água, algumas gotas de limão e folhas de hortelã. Essa bebida hidrata, desintoxica e ajuda a manter estável a pressão arterial. Outra opção é preparar uma salada leve de pepino com repolho ou pimentão vermelho, temperada apenas com azeite de oliva, limão e uma pitada de orégano.
O resultado é um prato cheio de antioxidantes, com baixo teor sódio e sem ingredientes que forcem os rins. O importante é evitar molhos comerciais, temperos prontos e sal extra, pois anulam os benefícios naturais do vegetal. O pepino também contém pequenas quantidades de silício e vitamina K, que fortalecem os tecidos conjuntivos e os vasos sanguíneos. Isso melhora a elasticidade das artérias e apoia a saúde cardiovascular, um aspecto que anda de mãos dadas com a função renal. Em pacientes que retêm líquidos, costumo recomendar incluir pepino na refeição principal ou como lanche leve durante o dia. O efeito é suave, mas constante. Reduz a sensação de peso, estimula a micção e refresca o organismo sem alterar os níveis de minerais. É importante recordar que, embora seja uma verdura muito segura, o excesso nunca é recomendável. Consumir 1 ou 2 vezes ao dia em porções moderadas é suficiente para obter benefícios sem gerar desequilíbrios. O pepino, junto com a abobrinha, o pimentão vermelho e o repolho, formam um conjunto de 4 verduras seguras que limpam, hidratam e protegem. São simples, acessíveis e, quando preparadas corretamente, podem melhorar de forma visível a qualidade de vida de uma pessoa com doença renal. Até aqui, você já conhece as verduras que ajudam os seus rins a manter-se fortes, mas agora vem a parte mais importante: as que deve evitar se não quiser que o esforço da sua dieta se perca em poucos dias. E quero começar por uma das mais comuns e enganosas: o espinafre cru. As 4 inimigas ocultas do rim, cuidado. Não se confie. Um espinafre cru-herói enganoso. O perigo do potássio e dos oxalatos. Durante anos, o espinafre tem sido apresentado como símbolo de saúde. Aparece em todos os sucos verdes, saladas, detox e planos de emagrecimento. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, para um paciente renal, o espinafre pode transformar-se numa fonte de sobrecarga mineral e dano silencioso. O problema principal está numa substância natural chamada ácido oxálico, os oxalatos que o espinafre contém em grandes quantidades. Esses oxalatos combinam-se facilmente com o cálcio dos alimentos ou do sangue, formando pequenos cristais. Esses cristais podem acumular-se nos túbulos do rim, irritar o tecido e, com o tempo, favorecer a formação de cálculos renais ou piorar a função de filtração. Quando uma pessoa com insuficiência renal ou tendência a cálculos inclui espinafre cru todos os dias, como parte de um batido ou salada, sem saber, está a forçar o rim a processar e eliminar uma carga alta de oxalatos que ele não consegue manejar. O mais enganoso é que no início nada se sente, mas com o tempo esses depósitos geram microinflamações, desconforto lombar, pressão alta ou creatinina elevada. E não são apenas os oxalatos o problema. O espinafre também contém níveis altos de potássio mineral essencial, porém perigoso quando os rins não conseguem excretar lube bem. Em excesso, o potássio pode alterar o ritmo cardíaco e causar fadiga, fraqueza ou palpitações. Aqui o modo de preparo faz toda a diferença. Espinafre, cru e cozido não são a mesma coisa. Quando se cozinha ao vapor ou se ferve por alguns minutos, grande parte dos oxalatos dissolve-se na água de cozedura. Essa água, é importante reforçar, deve ser descartada, nunca reutilizada, porque contém justamente os sais que queremos eliminar. Cozinhar o espinafre dessa forma reduz a carga de oxalatos em até 70%. Por isso, se for consumir espinafre, faça-o cozido e em pequenas quantidades, não cruem em sucos. Evite preparações em que se liquefaz a folha inteira, porque ao beber o líquido, concentram-se os oxalatos sem a fibra que ajudaria a arrastar luz. Em consulta, por exemplo, no Hospital de Nutrição da Cidade do México, costumo explicar assim: o espinafre é como um remédio, que na dose certa pode nutrir, mas em excesso ou mal administrado pode prejudicar. Não é um alimento mau, mas é perigoso para certos pacientes, especialmente os que têm insuficiência renal, antecedentes de cálculos ou potássio elevado. A nível nutricional, fornece ferro, magnésio e vitamina A. Mas essas vantagens perdem-se, o rim sofre para processá-lo. Se você gosta do sabor, inclua 1 ou 2 vezes por semana, sempre cozido, bem escorrido e sem adicionar sal nem caldos industriais.
Um erro comum é combinar espinafre com beterraba ou tomate em sucos verdes. Essas misturas, embora pareçam naturais, concentram potássio, oxalatos e açúcares, criando uma tripla carga para o sistema renal. Em vez disso, se gosta da textura de folhas verdes, pode substituir lupa alface romana ou abobrinha, que são muito mais seguras e fáceis de digerir. Se após comer espinafre e notar inchaço, urina mais concentrada ou incômodo na região lombar, não ignore. É sinal de que os seus rins estão a trabalhar demais. Em resumo, o espinafre cru é perigoso pelo alto conteúdo de oxalatos e potássio. O cozido pode ser consumido ocasionalmente em porções pequenas e descartando a água. Se você tem doença renal ou tendência a cálculos, evite sucos verdes que o contenham. O que para muitos é símbolo de saúde, para o rim debilitado pode ser um desafio desnecessário. E o mais importante, o dano não se nota de imediato. Acumula-se dia após dia. Fique, porque a próxima verdura é igualmente comum e pode causar os mesmos problemas se consumida sem controle. O surpreendente é que a maioria a considera inofensiva. 2. Tomate, o saudável inimigo oculto dos rins. O tomate de tomate no centro do México é um daqueles alimentos que quase todos consideram inofensivos. Está presente em cozidos, sopas, saladas e sucos. A sua cor vermelha é intensa e o sabor fresco fazem-no parecer um símbolo de saúde. No entanto, em pacientes renais, o tomate pode ser um inimigo disfarçado de alimento saudável, especialmente quando consumido em excesso ou diariamente. O principal problema do tomate é o seu alto conteúdo de potássio e ácido oxálico, dois componentes que em pessoas com função renal normal são facilmente eliminados na urina, mas que em pacientes com insuficiência renal avançada podem acumular-se rapidamente e gerar complicações. Comecemos pelo potássio. Este mineral é vital para manter o ritmo do coração, a contração muscular e o equilíbrio dos fluidos do corpo. Mas quando os rins estão fracos e não conseguem excretá-lo corretamente, o potássio acumula-se no sangue condição chamada hipercalemia e pode causar desde fraqueza muscular até arritmias cardíacas graves. Uma porção de 100 g de tomate fornece cerca de 250 a 300 mg de potássio. Pode parecer pouco, mas quando se consome várias vezes ao dia em molhos, sopas, sucos ou saladas, esse valor multiplica-se e pode ultrapassar o limite seguro. Por isso, muitos pacientes se surpreendem quando o potássio sobe, mesmo comendo saudável. Outro ponto crítico é o ácido oxálico, o mesmo oxalato mencionado no espinafre.